Salve, salve Coringão, muito boa noite a todos. Começando o pós-jogo de Platense 0, Corinthians 2. Ótima vitória do Corinthians fora de casa na estreia da Libertadores. Jogo difícil, jogo duro, como eu já tinha falado no vídeo anterior. Platense é um time que briga muito pela bola, tem muita intensidade, teve oportunidade inclusive de sair na frente do placar, mas o Coringão, com a mística corintiana, estreou bem na Libertadores. E a gente vai comentar aí um pouco mais sobre o jogo. Vai ter pontuação aí de todos os jogadores, a minha avaliação, o que, que eu pensei sobre a partida, sobre o Diniz. Então me acompanha aí. Você que já está assistindo esse vídeo, deixa sua curtida, se inscreva no canal e vamos falar de Corinthians. Deixa eu posicionar a câmera aqui para ficar melhor para visualizar. Vamos para as anotações. Bom, primeiro resumo do jogo, jogo difícil, a equipe do Corinthians encontrou muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo contra a equipe do Platense, Platense marcando em cima. Não é porque o Corinthians venceu que também a gente não tem que fazer críticas a esse time. Eu acho que tiveram jogadores que foram muito abaixo, erraram muito, mas faz parte também do processo. A troca do treinador foi importante, acho que deu uma oxigenada na equipe. Alguns jogadores eu acho que vão ter que evoluir muito, outros eu não sei se terão condições de ser titulares, mas a gente também vai falar sobre isso já já. Mas num contexto geral foi um jogo bom porque o Corinthians se armou para jogar pelo contra-ataque, muitas vezes chamou a equipe do Platense para o seu campo de ataque, né, campo de defesa do Corinthians, para tentar achar essa bola, achar esse espaço, e foi feliz em duas pifadas belíssimas do Garro. Eu vi até a galera já falando, o Garro Prime voltou, duas grandíssimas assistências para Kaique e Yuri Alberto, e o Corinthians sai vencedor da Argentina. É o terceiro jogo que o Corinthians consegue vencer na Argentina apenas, então isso mostra que é um número muito positivo essa vitória, porque o Corinthians acho que só venceu do São Lourenço e eu não lembro qual foi a outra equipe que o Corinthians conseguiu vencer na Argentina. Nem nas desclassificações do Boca em 2022 e nem quando foi campeão da Libertadores em 2012, o Corinthians não tinha vencido na Argentina. Então, né, uma vitória importante aí, histórica também para o Corinthians. Então vamos lá analisar primeiro, né, o Fernando Diniz. Acho que ele não conseguiu ainda dar muito padrão de jogo para a equipe, né? Eu acho que ele tentou muitas das vezes passar orientações ali para os jogadores, mas eles estavam nitidamente nervosos, acho que com muito mais medo de perder a bola, de perder o jogo, do que propriamente querer iniciar esse jogo propositivo, que é a característica do Diniz, né? De sair jogando ali de trás. O Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique estavam ainda muito nervoso, dando muito chutão. E é de se entender porque era um jogo realmente difícil e se o Corinthians perde com uma falha de algum jogador, com certeza ele ficaria marcado, né? Então isso é uma coisa que eu acho que o Diniz vai ter que entender com o tempo, que no Corinthians as coisas são diferentes. Não é todo momento que dá para você sair jogando e às vezes o zagueiro vai ter que se desfazer da bola para ele ganhar confiança e entrar no jogo, né? E depois que já estava 2-0, dá para você ver que as ideias do Diniz elas ficaram muito mais claras, porque o próprio jogador consegue assimilar com mais facilidade e ele não está nervoso, não está ansioso para sair jogando. Então a gente vai comentar sobre isso também. Achei interessante as falas do Diniz nas duas paradas para hidratação. Na primeira, ele cobrou muito do Kaique para que ele dominasse a bola de frente para o jogador, tentasse, né, um domínio diferente para que ele não fosse marcado e tomasse sempre o tranco ali pelas costas. Cobrou do Gabriel Paulista para ele tentar segurar um pouquinho mais a bola antes de se desfazer dela. Acho que é muito importante ter essa cobrança. E ele fez um comentário ali que eu não sei se todo mundo observou, mas ele chamou o Garro, o André e o Bidon e falou: ó, vocês têm que jogar junto. Vocês têm que estar próximo porque vocês têm que se achar e a jogada vai sair com vocês. E eu concordo muito com isso, né? Eu acho que são três jogadores de muita qualidade, qualidade no passe, qualidade no controle de bola, domínio, e até o André com uma certa qualidade no desarme também. Então são jogadores que têm que se aproximar dentro de campo, não podem estar distantes, senão vai ser mais difícil de armar uma jogada. E foi justamente nesse contexto que o Corinthians conseguiu chegar nos dois gols. Então acho que o Diniz fez uma boa partida, trouxe tranquilidade para o Corinthians,
teve uma hora ali até que ele deu uma orientação, acho que foi para o Gabriel Paulista, no sentido de, cara, se você errar, foda-se, né? A gente tem que fazer acontecer. E acho que o treinador tem um pouco disso de dar essa tranquilidade e essa calma para os jogadores. Individualmente falando, vamos lá. Coloquei uma escala aqui de péssimo, regular, bom ou ótimo. A escala que eu roubei da antiga Transamérica, agora TMC, como eles também utilizam lá para avaliar os jogadores, eu tracei essa mesma métrica aqui para a gente olhar para todos os jogadores do Corinthians e definir aí o craque da partida e também o pior, né, o pior jogador da partida. Então, começando pelo Hugo, o Hugo fez uma boa partida, classifiquei ele como bom aqui, fez ótimas defesas, salvou o Corinthians em momentos importantes ali, umas duas cabeçadas que ele foi bem, acho que ele deu tranquilidade, porque se o Corinthians sai perdendo de 1-0, eu acho que dificilmente conseguiria ter vencido essa partida. Então o Hugo ali eu destaco como bom, foi muito bem. Teve dificuldade também na saída de bola, às vezes precisou dar uns chutões ali, deu um pouquinho de medo, deu uma saída de bola errada algumas vezes, mas no que diz respeito ao que é necessário para o goleiro, que é defender debaixo das traves, ele foi muito bem, então parabéns pela partida do Hugo. Mateuzinho pela direita, regular, teve dificuldade para jogar, acho que o jogo foi muito de imposição física, defensivamente até acho que ele foi um pouco melhor, mas ele não conseguiu se impor no ataque, não conseguiu fazer construção de jogada, estava nervoso também, estava errando muito passe, então acho que fez uma partida regular. Gustavo Henrique e Gabriel Paulista eu também coloquei como regular, com um destaque um pouco mais positivo pro Gustavo Henrique na bola aérea. Eu acho que ele estava muito bem posicionado, afastou alguns ataques ali do Platense que poderiam ter resultado em gol também. E o Gabriel Paulista, acho que no segundo tempo ele entrou mais na partida, fez bons desarmes. Ainda sinto que está um pouquinho pesado ali para chegar numa dividida, acho que pode melhorar fisicamente. Como um todo, o Corinthians ainda não encontrou a sua melhor performance, então coloquei como regular aqui. Matheus Bidu, regular também. Eu acho que ele no começo do primeiro tempo tentou sair jogando algumas vezes, tentou construir uma jogada um pouco diferente, um passe ali no Kaique, mas o lado direito do Platense era um lado muito forte, né? Um jogador Mineiro lá, o camisa 7, é um bom jogador, deu trabalho ali para o Matheus Bidu. No segundo tempo fez um jogo um pouco mais regular, inclusive cavou a expulsão, né, do jogador do Platense, o que deu mais tranquilidade para o Corinthians levar o resultado positivo. Ali de primeiro volante, o Ranieri, que para mim foi péssimo, foi um dos piores do Corinthians na partida, não estava com tempo de bola para desarmar, estava com dificuldade para também acertar os passes, não estava se achando correndo errado. Então acho que o Ranieri é um cara candidato fortíssimo a sair dessa equipe do Corinthians aí muito em breve. Eu acho que se o Diniz observar as deficiências do Ranieri de primeiro volante, provavelmente ele vai perder essa vaga. E eu vou falar de um cara que eu acho que pode ocupar a vaga dele muito em breve, né? Que é exatamente quem entrou no lugar dele, que foi o Alan. O Alan, para mim, eu também classifiquei como regular, porque não jogou tanto tempo, mas o Alan, eu acho que ele dá uma saída de bola um pouco mais segura para o Corinthians. É um cara que consegue mais passes de profundidade e fez uma partida regular ali, achou uns bons passes, pifou os jogadores também de frente, entrou bem ali no segundo tempo. O André fez uma partida regular. Eu acho que o André foi um dos jogadores com mais intensidade no meio de campo, mas estava tendo dificuldade de desarmar e soltar essa bola rápido para o Garro, ou até para o Yuri, para o Kaique. Acho que ele prendeu um pouquinho a bola, estava perdendo algumas divididas, e isso não fez com que ele tivesse uma partida superior ao que eu imaginava que ele poderia ter, visto que ele começou bem, né, mas depois acabou se apagando um pouco no jogo. O Garro, para mim, craque da partida, né? O craque da partida, fez uma boa partida. Teve dificuldade também na armação no primeiro tempo. Acho que o time inteiro estava nervoso, não tinha para onde correr nesse sentido. Algumas vezes ali, acho que ele poderia ter soltado a bola mais rápido, mas é aquilo, cara. Eu vejo o Garro como um craque. E muitas das vezes o jogador diferente ele precisa sentir um pouco mais o jogo, precisa estar com a bola mais no pé, tentar uma jogada diferente para entrar na partida e se preparar para o lance que ele realmente vai definir. E foi o que aconteceu, né? Ele entrou no jogo, deu 2 passes importantíssimos, 2 assistências na conta dele, né? Que saíram os 2 gols do Corinthians. Então, para mim, é o craque da partida, o Garro. O Carrilho entrou no lugar do André, achei irregular, ainda meio lento,
mas eu acho que ele tem uma facilidade em assimilar melhor o jogo do Diniz, né? Dá para você perceber que ele é um cara que espera a pressão do adversário para soltar a bola. Tudo bem que ele errou um passe ali que poderia ter dado um contra-ataque pro Platense, mas provavelmente acho que o Diniz também deve aproveitá-lo melhor. Talvez eu até aproveitaria ele muito mais como um ponta ali pela direita, que é uma posição que ele já exerceu quando ele era mais jovem, principalmente pela seleção peruana. Mas como primeiro, segundo volante, pode cumprir bem, só precisa ganhar mais aptidão física, porque às vezes pela lentidão eu sinto que ele tem um pouco de dificuldade de assimilar a intensidade do jogo. O Garro depois saiu, deu lugar ao Lingard, que eu coloquei como sem avaliação, tocou pouco na bola. Até achou um bom passe ali para o Vitinho. Meu Deus do céu, Vitinho, que partida horrorosa também. Jogou pouco tempo e errou praticamente tudo que ele fez. Bidon regular, né? Acho que o Bidon no segundo tempo também melhorou, como a equipe melhorou. No primeiro tempo estava muito apagado. Fisicamente, dependendo da posição que ele está jogando em campo, ele sofre muito. Sempre quando ele está de costa para os meias do time adversário, ele sofre muito tranco, não tem físico para sustentar essa primeira jogada. Talvez o Diniz tenha que encontrar, né, ali uma posição que seja mais efetiva para ele. Eu vou ficar curioso em ver como é que vai ser essa decisão de escalação do Diniz ali, do Garro e do Bidon, mas fez uma partida regular, não comprometeu, achou bons passos no segundo tempo, segurou um pouco mais a bola, e essa é a minha classificação. O Kaique foi bem na partida, acho que no primeiro tempo, no começo, principalmente até os 20, 30 minutos, também teve dificuldade, estava dominando muita bola de costa para o zagueiro, estava tomando uma jantada quase todo lance. Depois que ele entendeu um pouco mais que o jogo era para ser mais vertical, né? Mais olhando para a área, tentando pisar na área, tentando correr para fazer de fato ali o facão. Recebeu uma pifada do Garro, foi muito calmo. E aí, quem não lembrou do Romarinho nesse gol do Kaique, tá maluco. Foi calmo, finalizou bem, cavou ali, né, em frente ao goleiro. Se erra, seria cobrado, mas o importante é que ele fez e garantiu 1-0 no momento que foi muito importante, e aí deu mais tranquilidade para o Corinthians. No lugar dele entrou o Vitinho, péssimo, péssimo, péssimo. No primeiro lance do Vitinho, eu acho que foi o Lingard, abriu uma bola para ele, que era um lance de contra-ataque parecido com os outros dois gols que o Corinthians tinha feito. Ao invés dele correr em direção da área, ele corre abrindo para a lateral, dando espaço para o zagueiro e para o lateral diminuir a marcação, e aí erra o passe, errou 2 passes seguidos. Depois, num lance que ele teve a oportunidade de finalizar bem, não tinha pressão do zagueiro, bateu mal na bola, Vitinho muito mal, parece até estar displicente no jogo. Eu quero ver muito o Diniz trabalhar com ele ali, porque eu não acho que ele seja um péssimo jogador. Acho que ele tem boas características ali que podem ajudar o Corinthians, mas está muito displicente em campo. Yuri Alberto, coloquei como regular, porque no primeiro tempo, embora ele tenha corrido, brigado muito, mas teve muita dificuldade de dominar a bola, de sustentar a bola ali como centroavante, e é realmente uma dificuldade que ele já vem apresentando há algum tempo no Corinthians, né, de ser esse pivô. E por volta ali dos 45, 46 do primeiro tempo, ele teve uma chance claríssima de abrir o placar e praticamente recuou a bola para o goleiro. E fez muita falta esse gol, porque o Corinthians poderia ter ido, né, para o primeiro tempo com 1-0, mas aí no segundo tempo ele se redimiu, fez um belíssimo gol de esquerda por baixo das pernas do goleiro. Então acho que regular, não coloquei nem como bom nem como ótimo, porque eu acho que ele tem algumas deficiências que ele precisa evoluir, e eu tenho certeza que o Diniz pode dar essa qualidade para ele. E no lugar dele entrou o Pedro Raul, não querendo puxar aí, né, o tapete do Pedro Raul, mas, cara, visivelmente abaixo da rotação do jogo, dificuldade para dominar, dificuldade para finalizar. Teve uns 2 lances ali que ele dominou dentro da área, que ao invés dele correr para próximo do gol, ele tenta sair da área, tenta proteger com o corpo. Eu não entendo muito bem esse jogo do Pedro Raul. É um cara que tem uma imposição física, mas não consegue ser agressivo, não consegue pisar dentro da pequena área para tentar cabecear, para tentar fazer um gol. Então coloquei como péssimo e acho que vai ser um dos jogadores aí que o Diniz vai ter mais dificuldade para trabalhar nesse Corinthians. Então, para mim é isso. O craque do jogo,
disparado aí o Garro, 2 assistências, muito bem, brigou bastante. Achei interessante o Diniz ter escolhido ele como capitão do Corinthians, tirou a faixa do Gustavo Henrique, deu para o Garro, deu moral, mostrou que ele de fato é o jogador que o Diniz vai colocar ali como o meia principal da equipe, o articulador, e é o jogador que eu também considero ser o maior craque desse atual elenco. Péssimo em campo, né? Como eu já falei para vocês, Vitinho, Pedro Raul e Ranielli. Mas é isso, né? A equipe do Corinthians não fez uma excelente partida, jogou pelo resultado, jogou pelos 3 pontos da forma que deu. E é isso, Libertadores nem sempre dá para jogar bem o tempo todo. Precisava dessa vitória para também dar mais tranquilidade. Tanto que quando o Corinthians faz 2-0, dá para você ver que o time fica mais leve, consegue trabalhar mais a bola, fazer, né, os toques para trás também, chamar o adversário, toque curto, lançamento, mais tranquilidade para jogar. Então acho que domingo talvez o Corinthians já tenha um pouco mais de tranquilidade ali para apresentar mais dessas características do DNA do Diniz contra o Palmeiras, e acredito que vai ser um grande jogo. Então esse é o meu pós-jogo aí entre Platense 0, Corinthians 2. Se você curtiu aí a minha análise, minha reflexão do jogo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Se também tem alguma crítica, alguma sugestão, deixa o seu comentário. E é isso. Tamo junto, fiel. Vai, Corinthians! Valeu!